Bom dia, meu irmão. Bom dia, minha irmã. Vamos para o nosso momento de devocional desta manhã. Hoje sendo feito aqui da comunidade, direto do nosso templo. Vamos para um minutinho enquanto ouvimos esse louvor. Vamos vendo os irmãos chegando. Você que está chegando, o meu bom dia para você. Alegria poder estar novamente compartilhando a palavra de Deus contigo. Nesta manhã de sábado, lembrando e convidando você amanhã de manhã, às 9 horas, o nosso culto, aqui também na live no Facebook. Esperamos você conosco. Eu gostaria de, nesta manhã, começar falando e fazendo uma pergunta para você. Quem você é na quarentena? Quem que você é nesse período em que nós temos que ficar isolado? Você é da pessoa que pensa que é uma boa oportunidade para descansar, uma boa oportunidade para estar com a família, conversar com os filhos, brincar, conversar com a esposa, tomar um chimarrão, tomar um café. Você é a pessoa que de repente fica mais ansiosa por ter que ficar dentro de casa, por não poder sair nas ruas. Você é daqueles que aproveita o tempo que tem para ler, estudar. Você é a pessoa que dedica seu tempo mais para ficar vendo os seriados e atualizando as novas séries que foram lançadas. Ou você é daquela pessoa que fica o tempo todo na frente do jornal, preocupado, vendo se já acharam a cura, a resposta para o coronavírus. Ou de repente você é aquela que dedica esse tempo para buscar mais a Deus e se aproximar mais do Senhor. Quem que é você nesses dias em que você está sendo convocado a se isolar do mundo para procurar controlar essa pandemia? Queridos, eu quero falar sobre alguém que ficou em isolamento. Ele foi chamado ao isolamento de início para 3 anos. De início para 3 anos. Por que de início? Porque assim como o nosso governo também às vezes vai prorrogando, aconteceu na vida desse jovem chamado Daniel. E eu quero ler um pouquinho para você a história de Daniel. Daniel, ele foi levado cativo com o povo de Israel, com alguns do povo de Israel, quando ele era muito jovem, pelo rei Aspenaz. E olha o que diz aqui o texto. Disse o rei Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruído com toda a sabedoria, doutos de ciência, versados no conhecimento, que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinassem a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiam diante do rei. Vejam, 3 anos diante do rei, do primeiro rei que dominou sobre ele, o rei Aspenaz. 3 anos de isolamento. O que aconteceu? Quem foi Daniel nesse período em que ele ficou preso em isolamento, longe da sua família, longe dos seus queridos, em um outro povo com pessoas desconhecidas? Primeira atitude, resolveu Daniel não contaminar-se com as finas iguarias, diz no versículo 8, nem com o vinho, mas ele pediu legumes e água. Quando o eunuco, o responsável por cuidar dele, questionou Daniel, ele falou assim, me dê 10 dias e você vai ver como está a minha saúde. E no fim de 10 dias, a saúde de Daniel e seus amigos estavam muito melhor. A primeira atitude de Daniel nesse período de isolamento era não descuidar-se da sua saúde. Essa é a primeira coisa que devemos lembrar. Temos que continuar cuidando do nosso corpo, ter um corpo são, uma saúde. Depois disso, passou um tempo e então teve o reinado do rei Nabucodonosor. E esse rei teve um sonho que deixou ele atordoado. E ele chamou vários sábios e ninguém sabia responder o que era esse sonho. E diz no capítulo 2. Então ele pega e manda matar todos os sábios, porque afinal eles não sabem o
que o sonho quer dizer? Daniel estava junto desses sábios que seria morto. Então ele pede um tempo, ele ora com seus amigos e ele diz: espere que eu vou responder. E o Senhor, pela sabedoria que ele tinha, pelo temor do Senhor, dá a ele a capacidade de responder. Mas veja, aqui já foi prorrogando, já é o segundo rei. Isso continua, vai para o terceiro rei, o rei Belsazar. Prorroga esse isolamento. Então vai para mais um rei, o rei Dário, prorroga-se mais um pouco. E sempre Daniel vai com sabedoria de Deus, interpretando os sonhos, revelando a vontade, aquilo que Deus está falando. E no rei Dário tem aquela famosa passagem da cova dos leões, quando o rei Dário é influenciado pelos seus assessores, resolve que ninguém pode prestar culto a outro Deus a não ser a ele mesmo. Mas Daniel, no seu período de isolamento, ele não deixa de temer ao Senhor, mesmo que isso talvez lhe custasse a vida. Daniel continua buscando ao Senhor, orando ao Senhor, clamando a Deus, e ele é descoberto. Então o rei Dário, que embora gostasse de Daniel, ele teve que jogá-lo na caverna com os leões para ser devorado. O que aconteceu? O Senhor viu o temente, o Senhor viu aquele que clamava, aquele que confiava, e esteve cuidando dele na caverna dos leões, e lá os leões não o devoraram. E depois ainda mais um rei, o rei Ciro, é um rei que domina sobre o profeta Daniel. Então nós vemos que por muitos anos Daniel ficou nesse isolamento, ele já se tornou quase um morador daquela terra. Agora, o que essa história de Daniel traz para nós? Todo esse retrospecto, eu queria te convidar a aproveitar a quarentena que você está aí e a meditar um pouquinho, a ler um pouco essa história é interessante. O que esse jovem que virou um profeta, o que ele nos ensina? Ele nos ensina 3 coisas importantes que precisamos ter nesse período. Primeiramente, o cuidado com a saúde, o corpo são, a saúde boa, a saúde em dia. Temos que cuidar da nossa vida, temos que cuidar da nossa alimentação, temos que procurar fazer algum tipo de exercício físico para que o corpo esteja bem. A segunda coisa que ele nos ensina, temos que ter conhecimento, temos que estar com a mente sã, temos que ler, desligar um pouco a televisão, principalmente aquele canal que só fala de tragédia, só fala de morte. Se for para ver notícia, vai para aqueles que dizem as boas notícias, aquele que diz das curas, dos resultados. Mas mesmo assim, não fique tanto no jornal, não fique tanto na televisão, tanto no seriado. Vai ler, vai estudar algo na sua área de trabalho, mas principalmente essa terceira característica do profeta Daniel, estudar um pouco mais sobre Deus. Aproveite essa oportunidade, leia mais a palavra, ore mais com a sua família, tenha a sua vida espiritual sã, tenha uma vida no Senhor em santidade, aprofunde seu relacionamento com Deus. Essas eram as 3 características de Daniel: corpo são, mente sã e espiritualidade sã. Isso ele continuou praticando em todos os dias, em todos os momentos do seu isolamento. E esse é o desafio para nós, que a gente possa buscar o Senhor, buscar o conhecimento e buscar ter também um corpo sã nesses dias. Que Deus te abençoe e que você possa assim estar, como exemplo de Daniel, praticando na sua vida nesses dias em que você está passando. Amém? Quero convidar você, onde você está, a fechar os seus olhos. Nós queremos ainda ter uma palavra de oração. Querido Deus, nós te louvamos e nós te bendizemos pelo teu amor e pelo teu cuidado. Mesmo quando nós estamos em dificuldades, o Senhor permanece conosco. Às vezes nós nos perguntamos por que tudo isso está acontecendo. Onde é que está Deus neste momento? Por que Deus de repente não está aqui comigo? E na verdade o Senhor está. O Senhor está ao nosso lado a cada momento, a cada circunstância de nossas vidas. E ó Deus, junto com Daniel, o Senhor esteve, e ele muito mais do que nós sofreu. Ele foi levado da sua terra, ele foi levado da sua família, ele foi levado ao cativeiro em um outro reino. E mesmo assim ele não se desanimou, mesmo assim ele não abandonou Deus, mesmo assim ele não abandonou os seus princípios. Ele continuou, Deus, cuidando do seu corpo, ele continuou cuidando da sua mente, da sua sabedoria, e principalmente ele continuou em um relacionamento profundo com o Senhor. Corpo, alma, espíritos, em exercício, em desenvolvimento. E por isso o Senhor pôde usar tanto a vida dele.
Por isso o Senhor pôde usar tanto ele para abençoar, inclusive a nação que o levou cativo. Ó Deus, nesse período de isolamento, que nós possamos procurar fazer esse exercício. Corpo, alma e Espírito Santo. Cuidar da nossa saúde, cuidar dos nossos estudos, do nosso emocional, do nosso intelectual e cuidar da nossa vida de fé espiritual. Para que possamos, ó Deus, assim como Daniel, ser usado nesses dias para abençoar, ó Deus, abençoar a nossa casa, para abençoar pessoas através de redes sociais ou aqueles que trabalham também através de algum tipo de palavra, que nós possamos ser luz, ó Deus, nos dias em que estamos vivendo. Alegrar pessoas e alegrar ao Senhor em primeiro lugar. E estar cada vez mais próximo, mais íntimo do Senhor, para saber exatamente o que e como o Senhor quer nos usar. Assim, ó Deus, nós oramos, Pai, assim, ó Deus, nós te pedimos, vem estar conosco, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te guarde, que Deus te proteja, que você tenha um dia muito abençoado, com o corpo são, a mente sã, a espiritualidade sã, na presença do nosso Deus. E nos vemos amanhã aqui no Facebook, no nosso culto ao vivo. Que Deus te abençoe. Um bom sábado. Obrigado.